Boa noite, irmãos. Hoje é um privilégio todo especial, é um culto de oração. Nós já colocamos aqui nossos pedidos no altar do Senhor e vamos fazer uma meditação na palavra de Deus, né? Eu gosto muito de falar sobre os milagres de Cristo, né? Já tive a oportunidade de falar de alguns, mas a gente se surpreende a cada milagre, né? Nós temos na palavra de Deus 35 milagres catalogados de Jesus. Jesus fez muitos milagres, né? Foi mais médico, missionário do que pregador, né? Mas registrados são 35. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 17 de Mateus, no verso 24 a 27, tá? Mateus 17, 24 a 27. 4 versículos nós vamos meditar, vamos estudar 4 versículos da palavra de Deus. Interessante que as pessoas estudam, passam despercebido, né? Mas se nós lermos apressadamente, não vamos ver a riqueza de detalhes. Eu vou ler aqui, tá? Jesus paga o imposto. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhes disse: logo, então, isentos os filhos. Estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que pescar, tiram, abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Que coisa fantástica, né? 4 versinhos que me deixou assim surpreendido, né? E eu resolvi falar sobre esse assunto, né? A moeda na boca do peixe. Ou Jesus paga o tributo, ou Jesus paga o imposto. Aqui fala sobre o pagamento do imposto, né? Nós vamos tirar aqui desses 4 versos a introdução, as considerações, a singularidade do milagre, né? O significado do milagre para nós hoje, que é o mais importante, e as lições do milagre que trazem para nós. Desses 4 versículos, é uma das passagens aqui da Bíblia mais difíceis de interpretação, segundo os teólogos. E eu fiquei assim, perplexo, né? Por quê? Diz que é um dos 3 milagres relatados por Mateus. Ele relata esse aqui, no capítulo 17, 24 a 27, do pagamento do imposto, a cura dos 2 cegos, no capítulo 9, e lá no final do capítulo 9, verso 32, a cura do mudo endemoniado. Então, esses 3 relatos em Mateus. E nos 4 evangelhos e nos sinóticos, nós temos o que? 35 milagres catalogados, como eu já acabei de falar. Não me refiro aqui aos eventos milagrosos, como o nascimento, a inspiração, evento da cruz, mas somente 35 foram registrados. Mas diz a Bíblia que ele curava todos que chegavam a ele. Mas registrado aqui. E a menção a Pedro e ao Mar da Galileia. Interessante, né? Pedro é mencionado e o Mar da Galileia. E o relato se passa em Cafarnaum, que fica à margem do Mar da Galileia, que era o ponto específico de Jesus. Por quê? Porque era a casa de Pedro. Pedro morava ali em Cafarnaum.
e deu abrigo há alguns anos para Jesus Cristo, morar ali no Medícola. Jesus esteve ali muito tempo, né? E sobre o Mar da Galileia, nós temos 19 eventos dos 35. 8 milagres envolvem diretamente e indiretamente a Pedro. 6 envolvem o Mar da Galileia. E 5 envolvem tanto o mar quanto a Pedro. Então, 19 eventos milagrosos dos 35 estão envolvendo Pedro direto e indiretamente e o Mar da Galileia. E no contexto aqui do milagre, no capítulo 18, um capítulo depois, após, todos estavam questionando ali quem seria o primeiro no reino de Deus. Quem seria o primeiro? Estava havendo uma disputa ali entre eles. E interessante que 5 milagres beneficiaram a Pedro diretamente. Isso aí impressiona, né? Quem estuda a Bíblia. É muito, não é? 5 diretamente. Ó, a cura da sogra de Pedro, a pesca maravilhosa, a primeira, quando Pedro andou sobre o mar, e quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, que diz que o nome dele era Malco, ele tipo decepou, e Jesus foi lá e implantou. E também em Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, no capítulo 12, fala da libertação milagrosa de Pedro, que é fantástica. Todos orando, solta Pedro, e Pedro foi solto lá pelo anjo do Senhor. Interessante, né? O Mar da Galileia, também envolvido aqui, era uma das rotas principais de Jesus. É o acidente geográfico mais citado nas Escrituras. É o Mar da Galileia. Interessante, eu já falei em alguns milagres de Jesus sobre o Mar da Galileia, que está envolvido aqui, o Mar da Galileia sempre aqui. E agora o Mar da Galileia envolvido e também a Pedro, né? E esse acidente geográfico do Mar da Galileia é interessante, que o Mar da Galileia, ele é abastecido pelo Rio Jordão, ele cruza lá no Líbano, lá em cima, no Líbano, descendo a Síria, e ele abastece o Mar da Galileia, um mar em formato ali, como se fosse assim, chamado Kinerete, né? Um formato assim de arca, a tradução de Kinerete quer dizer arca, então chama-se o Mar da Galileia, ou o Mar de Kinerete, porque ele tem um formato de arca. O Mar da Galileia é, entre aspas, o mar, né? Ele de água doce, é um rio imenso, como se partisse daqui do nosso ponto, do Montese até Itatiaia, cruzasse na direita ali por Penedo e voltasse, entendeu? E cruzasse aqui, contornasse aqui no mesmo ponto, fazendo um desenho de uma harpa. Isso aí, eles deram o nome Kinerete por causa disso. É 166 quilômetros de água, e água doce, e muita tilápia ali. Por isso que eles pescavam muito ali. Interessante, né? Esse mar é famosíssimo. Por quê? Porque ele desaba lá no Mar Morto, né? Onde as pessoas vão se banhar lá. As pessoas que não sabem nadar flutuam bastante. 390 metros, ele desaba lá no Mar Morto. Interessante que os rabis, eles falaram que Jesus criou os 7 mares. Existem 7 mares no mundo, né? Mas ele se deleitou aonde? Se deleitou no Mar da Galileia. Era o favorito. Interessante, né? Então, é uma singularidade aqui, essa parte aqui, da parte geográfica do Mar da Galileia. E o significado do milagre? Quantos milagres? Não sabemos. Porque ele fez muitos milagres. Muitos. Diz que uma cidade inteira chegou a ele, curava lá o dia inteiro, de manhã até o pôr do sol, né? Então, mas só está registrado 35, e esse aqui é o 26º. Parece insignificante, mas 4 versículos ali reforçam o significado. E aparece só em Mateus. Aí os historiadores, os teólogos, eles falam, mas por que Mateus? E eles descobriram
que é a especialidade de Mateus. Mas Mateus tinha uma profissão. Qual era a profissão de Mateus? Alguém pode relembrar aí a profissão de Mateus? Relatar acontecimentos. Não, Mateus, a profissão de Mateus, a profissão que ele exercia, Mateus. Ele era cobrador do imposto, tá certo? Exato, ele era um agente da Receita Federal de Roma. Ele era um cobrador de imposto. Então ele, como esse milagre específico em dinheiro, então se interessou, foi o único que se interessou. E mostra que Jesus foi beneficiado indiretamente pelo milagre e beneficiou diretamente os cobradores de imposto e a Pedro. Olha só como Pedro tem um significado importante na vida de Jesus. Os cobradores não eram também cobradores de Roma, eram cobradores do templo, eram cobradores da igreja. Interessante, né? Eram religiosos. Nós vamos ver aqui. Interessante isso, né? É o único milagre que envolve dinheiro. O motivo pelo qual Mateus está envolvido ali, né? E interessante também que ele era um especialista da área tributária. Então ele relatou esse milagre específico, né? E é o único que envolve um peixe só. É um milagre de um peixe. A pesca maravilhosa, um dos milagres, dos eventos milagrosos que Pedro participou, foi 153 grandes peixes, que quase 2 barcos foram a pique, e pesca de rede. A multiplicação dos pães e peixes também, a segunda multiplicação, mas esse envolve só um peixe só. E a única que envolve um anzol, uma varinha de pescar. Imagina um indivíduo habilidoso, profissional da área. O pai dele era profissional da pesca, tinha barcos de pesca, tinha pescadores, ele era um patrão, tinha empregados que faziam serviço, e Pedro foi acostumado desde pequeno a pescar no mar da Galileia, com tarrafo e com rede. Mas Jesus provou esse homem, o carpinteiro ensinando o profissional habilidoso, pescador profissional de nascença, a pescar com anzol. Interessante, né? E é o único milagre que me é contado detalhadamente. Parece que falta o verso 28, né? Você começa a 24, 25, 26, 27, cadê o verso 28? Todos os milagres, né? Ao paralítico, Jesus falou, completou: toma o teu leito e anda. A Lázaro, vem para fora. Esse não tem complementação. Por que Mateus conta isso, especificamente isso? Porque é uma redundância para Cristo. Porque o que ele fala, acontece. Porque ele tem poder. Amém. Na transfiguração, ele mostrou para Pedro a deidade dele, que ele era Deus. Interessante, né? Mostrando aí, Pedro já ficou preparado quando ele deu a ordem para Pedro. E o significado desse milagre para nós, que esses publicanos não eram os cobradores, eles eram religiosos. Anualmente, a igreja determinava todos que tinham mais de 20 anos pagar um imposto de 2 dracmas. Uma dracma era um dia de pagamento de um operário camponês. Vamos colocar nos nossos dias: se você chamar uma pessoa para fazer uma limpeza na sua casa, ela vai te cobrar, se ela for sua amiga, R$120, né? 150, aí nessa faixa aí, seria o valor de uma dracma. E esse imposto equivalia a 2 dias de trabalho por ano, para cada indivíduo com maior de 20 anos. Jesus era maior de 20 anos, Pedro também, e eles foram intimados. A
pagar imposto. Jesus não tinha um centavo no bolso, nem Pedro. Olha o nível das pessoas, né? Eles não tinham nada. Interessante, né? 2 pessoas, eles foram intimados a pagar 2 dracmas para 2 pessoas, 2 vezes 2, 4 dracmas de imposto. E interessante, né? Eles perguntaram para Pedro, né? O teu mestre paga imposto? E ele se precipitou, sim, paga. A pergunta retórica que foi feita a ele, e ele caiu na armadilha, né? A estrutura gramatical da pergunta, ele paga? Sim, ele se precipitou, porque ele era muito precipitado, né? Ele queria adiantar e meteu o pé, né? Pelas mãos, como fala aí no popular, né? Em Mateus, no capítulo 17, versículo 5, quando Pedro entrou em casa para se comunicar a Jesus que ele tinha dito que Jesus ia pagar o imposto também, Jesus antecipou a ele e perguntou para Pedro. Aí Pedro sentiu, poxa, Jesus foi mais rápido, ele leu meu pensamento. Lá na transfiguração, Jesus já tinha mostrado a ele que ele era Deus, Filho de Deus, mostrou a deidade dele. E aqui, quando ele entrou e Jesus se antecipou, ele viu que Jesus lia o pensamento dele. Interessante, né? Jesus falou para ele que os levitas, os sacerdotes, os profetas são isentos. E ele não falava que Jesus era profeta, Jesus era mestre, Jesus era rabi? Ele não falava para todo mundo isso? Como é que ele falou que Jesus pagaria o imposto? Ele pagaria o imposto, Jesus não. Ele diminuiu a divindade de Jesus, falando para os cobradores que Jesus pagaria. No verso 25 do capítulo 17, Jesus mostrou que ele é o filho do dono do templo, era isento. Aí Jesus, para não escandalizar a igreja, Jesus fez esse milagre. Amém. E o milagre está na conjunção dos fatos. Um peixe só, fisgado com anzol, e um estáter. Um estáter é uma moeda grega de ouro, pequenininha, como se fosse um centavo nossa, que equivale a 4 dracmas grandes. Uma dracma é uma moeda de prata grega, grande. Um estáter é uma moedinha pequena de ouro, que equivale a 4 dracmas, equivale a 4 salários de um camponês. 4 dracmas, a dívida que Pedro falou que devia para os cobradores, 2 para ele e 2 para Jesus. Jesus falou, então vai lá, lance o anzol e pegue o primeiro peixe e tire um estátua, que é o valor exato. A minha Bíblia, eu fui agraciado com a Bíblia, aqui lá no final, não sei se a Bíblia dos irmãos tem, mas lá no final da minha Bíblia, aqui na página 1650, tabelas de valores. Os irmãos devem ter aí, depois os irmãos pegam aí no final da Bíblia. O ásia, o denário, a dracma, a didracma, a tetradracma, o estátua, a milha e o talento. Fala que estátua. Mateus 17, 27. Uma moeda grega de ouro, que equivale a 2 dracmas e equivale a 4 denários. Exatamente o que aconteceu? O valor que Pedro pescou, o peixe tirou, era o valor exato para pagar o imposto deles dois. Probabilidade matemática, diz os teólogos, não existe, porque milagre não se conta, milagre não tem probabilidade. A loteria Mega Sena da virada, vocês não conhece, vão conhecer agora. Vira o verso da Mega, está ali, probabilidade de você ganhar na Mega Sena é 1 por 50 milhões. A população do Brasil todinha, se a criança que está nascendo agora jogasse, o ancião de 100 anos jogasse, toda a população do Brasil,
teria a probabilidade de 4 pessoas só ganhar. 1 por 50 milhões. 200 milhões de bilhetes, 1 por 54 bilhetes só. Para a pessoa não desanimar, ficar com uma esperança em milhões que vai ganhar um dia. Aí a pessoa joga e sempre perde. Existe probabilidade em tudo. Nesse milagre não tem probabilidade matemática. É 0,0000. É um milagre. Aí Paulo entra aqui e fala: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Qual é a nossa dificuldade? A minha dificuldade. Olha, os irmãos, eu sei, a eu sei. Tem uma pessoa que pode resolver. Esse Jesus aqui. Amém. E a senha é uma só: crer. Pedro, profissional, habilidoso, criado pescando. Jesus vai lá e pesca com anzol. O primeiro peixe você tira uma moedinha de ouro e paga. Ele poderia não crer, mas ele creu. Foi lá e executou, e o milagre foi feito. Amém. Lições do milagre para nós. As lições. Primeiro é que Paulo fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Nada foge do controle de quem? De Deus. E Jesus mostrou ali para Pedro que leu o pensamento nosso. E qual é a nossa obrigação com esse milagre? Devemos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Crer. Se nós crermos, vai acontecer, porque tudo é possível que crer. Lázaro, experiência. Jesus mandou que abrisse o lago, a pedra, o túmulo. Ele fez o milagre. A nossa parte tem que ser executada. Já foi pregado aqui sobre Moisés. Eu imaginava que Moisés colocou o pé no mar e o mar abriu. Não, ele entrou no mar e a água foi subindo. Quando chegou na altura da cintura, que o mar se abriu. E se ele recuasse? Crer é a senha de hoje. Estamos dispostos a abrir mão de nossos direitos para resgatar um relacionamento? Mas eu tenho direito, eu estou com a razão, eu vou processar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou levar para a comissão, eu vou acabar com aquela pessoa. Temos que abrir mão, às vezes, para manter um relacionamento sadio. Jesus abriu mão, pagou o imposto sem dever. Tem aqui alguém injustiçado? Se tem, vai pagar o imposto, mesmo sem dever. Ah, mas é difícil? É difícil, para mim é impossível, mas tem que ser feito assim. Essa é a ordem do mestre. E a mensagem fala: se nós formos pescar, recebermos a ordem de Jesus, o milagre vai acontecer, vai? O impossível quem vai fazer é Jesus. Tudo é possível aquele que... Tem alguém aqui com crise no relacionamento? Abra mão dos seus direitos. Por quê? Na partilha a gente bate muito. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Escolha. Às vezes é melhor ser feliz, né? Jesus fala assim: vai pescar. Sabe por quê? Porque ele vai colocar a moeda na boca do peixe. Vai solucionar nossas dificuldades. É difícil para a gente? É. Mas se a gente seguir a ordem e executar, vai acontecer um milagre. Ele vai botar a moeda na boca do peixe. O que quer dizer isso? Ele vai solucionar as dificuldades. Tem um adagio popular que a gente passa por aí, né? Não sei se vocês já viram, né?
que o carro fala assim, está estressado, vai pescar. Interessante, né? Que o assunto aqui é a pescaria, né? E aqueles que precisam encontrar uma moeda na boca do peixe, que necessita de um milagre hoje, para que suas orações aqui sejam atendidas, que sua oração seja atendida, que sua fé seja renovada, nós vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que renove a nossa fé. Vamos nos levantar e vamos orar ao Senhor. Amém. Eterno Deus que está nos céus, Amém. estamos gratos por estarmos aqui num dia todo especial de oração. Amém. Dá-nos fé o suficiente para crer, Senhor, na Tua Amém. palavra. Seja presente na nossa vida através do Teu Espírito Santo. Amém. Seja por cada família aqui representada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.